Põe para mim o vídeo do Léo Jardim comparando os elencos de Cruzeiro e Flamengo aí, por favor. O que você via ali naquele adversário que você gostaria de ter no seu time? Obrigado. Principalmente a qualidade técnica dos nossos jogadores. Em termos de qualidade técnica, eu acho que o nosso elenco está acima de qualquer outra equipa. E quando eu digo técnica, passar de circulação, recepção, passe, decisão, todos esses tipos de ações que estão relacionados com a técnica estão muito acima dos outros elencos. Não estou querendo vender o rancor aqui não, tá? Mas, e nem acho que o Cruzeiro vai fazer isso. Mas eu colocaria isso em loop. Os jogadores do Cruzeiro. O que coloca em loop é o trabalho de campo, é a preparação física dos atletas. Você sabe que futebol não é só campo. Não é Você só, sabe que não é mas só o que campo. ganha é o trabalho de campo, beleza? Você sabe que não é só não adianta campo. nada, Aqui também. não adianta nada Aqui treinar, também. Aqui também. não adianta Aqui nada também. achar que é o Acender, empirismo, controlar é um vestiário, plus legal, é um plus legal. É claro que é, é claro que é. Tá bom. Ele criticou sim. Ele foi fazer onda média lá com não trabalha a imprensa não, de fica Flamengo. pondo DVD É o do trabalho, Jardim. sim. Mas isso também ajuda. Fica assistindo o DVD do Jardim falando aí, não trabalha em campo, não. Isso tem que ser usado, sim. Tem que ser usado, sim. Vai com essa de que não organizou dentro de campo, já é o bastante. Uma coisa não anula a outra. Dá pra complementar. Que não. Isso tem que ser colocado no vestiário para os jogadores escutarem, para os porque é caras se trabalho mental incomodarem, também. para os caras terem um trabalho mental. Nós estamos a Absolutamente 1990. Não, mas isso é normal, Valor. Isso não é normal, cara. Fala pro Os Arthur caras não Jorge têm mais colocar a vontade camisa de dar uma branca. resposta. Daqui a pouco vem alguma Mas coisa da camisa. para com isso. Para com vocês, cara. Cara, qual o problema? O ano é Isso, 2006. você chega pros Mas caras, você acha que isso não é feito se em vestiário, aflora, não? Hoje é 12 de se aflora agosto os de sentimentos 26. dos jogadores. Vocês estão acreditando Você ainda não que acha só isso nessa aflora? coisa de mística? Ninguém falou que o Vanderlei é um dos maiores da Isso, história o do nosso Vanderlei país. não trabalha fazia desde isso. quando, Thiago? Não, mas quando ele então trabalhava, tá ele bom. fazia isso. Tá bom, Ele Varandão fez da isso com o saudade. Gladstone na Isso aí Copa de de 2003, Tem só, Thiago. Qual o problema, 23 gente? anos. Tem só 23 anos. Peraí, Tem só 23 gente. anos. Gente, Não tem problema nenhum. Isso pra mim é absolutamente normal. que você Mas fala. Eu não acho entra que mais no nesse tipo vestiário. de Claro jogo, que que é entra, mais gente. do que um Claro que jogo, entra. vale a pena. Claro que a pena. vale, gente. Claro que vale. Futebol não é só formatação tática, tem trabalho de Gente, vestiário, tem gestão emocional, de grupo, vestiário tem emocional. Então, mas eu acho como é que que hoje, vocês falam que isso não tem nada a ver? hoje isso não entra em campo. Mas eu não sei, para o então, atleta. você acha Cara, que não tem, a gente tudo acha que isso, tem, mas ok, o treinador então beleza. usa. Então Mas o beleza. treinador Tudo isso usa. entra em Não campo. acho que será usado. Não, aí é outra história. Não acho. Aí é outra história. Não, Não, a gente Tanto acha que entra em tinha campo, que ser eu usado, acho, mas não, eu não cravar vou outra falar, história. acho não. Eu acredito que não vai ser usado. Tim, tanto entra em campo. Cara, Não vai entrar. se não fosse o que aconteceu se fosse em outro jogo, o que aconteceu na final do Mineiro, jamais teríamos aquela pancadaria. Jamais. Os caras se envolvem com questões de extracampo. E ali o Lianco sempre provocou o Cruzeiro. Os caras sempre provocaram Não o Cruzeiro. entendi por que chegou nesse Não, ponto. dei um exemplo. Aqui, Mas eu não entendi. Então você tá achando que hoje, Eu acho que hoje hoje tem- eles vão fazer gol e dar um gol na cara do Leonardo? Não, ninguém tá falando que tem claro que pancadaria. Não, O que eu acho que existe... Tem nada a ver com o que o Thiago levantou. O que eu acredito que Nada existe... a ver. Não, mas Nada. claro que tem. É uma Absolutamente questão nada. extracampo que entra, que determina... O que naquela extracampo jogo. que entrou ali naquele Cara, dia? provocação. Os caras não se provocam. Lógico No que se clássico, eles provoca. nunca se provocaram. Lógico que se provoca. Agora, e sempre que existe esse tipo não de foi provocação, isso vai pra dentro. Thiago, vamos lá. Cara, mas, cara, Miltinho, uma vamos lá, declaração... não foi provocação, ele mas não pegar tem tentado isso, provocar, aí vem uma mas questão acabou cultural. influenciando. Vem uma questão... Acabou incomodando. Só posso natural. falar? Eu acho que vem uma questão cultural, e comentei isso com o Caio quando estava entrando a entrevista. É o sincericídio português. Então ele com a cultura dele que se vire pra lá, ué. É a mesma cultura do técnico do Cruzeiro. E você acha que o técnico do Cruzeiro viu aquilo ali como algo agravante para Não quem sei. ele tem? Não vê. Não sei. Pode ter certeza. É o sincericídio português, Everton. Não sei. Jogador não se É o- incomoda, Eltinho? Ô Everton, aí é do Eu vou jogador. te dar uma prova aí disso. é do jogador. Depois do título mineiro, um dia depois, eu estava participando de uma entrevista com o Lucas Silva. O Lucas Você Silva... vai falar de brasileiro para brasileiro, né? Brasileiro para... Eu calma lá, estou... pera aí. O exemplo que eles ele não estão falou dando, da final Caio, do Mineiro. é do porque sincericídio. eu sei, depois e já tinha rolado essa fala do Jardim, depois da final do Mineiro, teve Flamengo e Cruzeiro no meio de semana pelo Brasileirão. O Lucas Silva admitiu em entrevista que sim, poderia ser utilizado de motivação. Sim. A gente viu jogadores cumprimentando tudo mais, mas a gente tá falando de uma referência do funcionou Cruzeiro. bem, 2 de um a 0 capitão. Flamengo lá, e Não, nada. mas pelo amor porque, de mas Deus. aí- mas porque mas o trabalho não de campo não interfere no é... trabalho de campo. Mas porque Mas o trabalho de campo não é... resultado. Mas é porque o trabalho de campo não era bem cumprimentaram, feito. Caio. É Os jogadores isso. cumprimentaram Exato, o mas Léo. o Lucas Silva admitiu isso. Ok, ele pode, ele viu, não Ninguém concordou, tá falando que eles e não ele é um podem líder. sentir. O Lucas tem que fazer isso mesmo, o Lucas tá certo. Claro que Aquilo eles vão ali sentir, são incomoda, seres lógico. humanos, velho. Mas o que eu Lógico, tô ele- colocando agora é que não pode intervir. descartar. Se o jogador vê dessa Não, forma, não dá gente, pra descartar que isso pode servir de gente, motivação. Motivação eu não vejo.
Motivação, o Cruzeiro tem outro. Como não, sabe gente? Sabe Tem qual, maiores, sabe tem qual a maiores. maior motivação do Cruzeiro? Estar no Cruzeiro. Não, jogar pelo Cruzeiro, Claro. Mineirão lotado, oitavas de final de Libertadores, Claro, a sem grandeza sombra de que é dúvidas. esse jogo, o Cruzeiro tá voltando depois, você iniciou o seu primeiro comentário, foi, cara, o Cruzeiro tá de volta a umas oitavas de final, Sim, desde 2019, mas eu não tô querendo cara, isso substituir, gigante. é só um Aí plus. agora, Isso é só mais Mas uma embarcou, questão Elton, embarcou na que do tá agenda do embaixo, Thiago. É só mais Aqui, uma Embarcou na do agenda do Thiago. Eu não Cê tento salvar mais, não. abraçar esse Pode ir nesse barco abraçar furado. isso. Não, mas isso- Isso perante o que é a grandeza do confronto, o que é a grandeza do Cruzeiro, é minúsculo. Porque eles já se Exato, encontraram. ninguém tá dizendo que exato. seja Eles já se maiúsculo, encontraram. gente. Eu concordo tanto que eu tudo tô isso colocando que é o acontece, último é dos natural. Olha só, fatores. olha É o só, último. olha só. Eles já se encontraram. O Mas Flamengo não era uma e o Libertadores, valia passagem Não à próxima importa, fase ao é. time. Agora, muito me espanta os dois o inerente românticos do futebol não levarem em consideração que treinador usa isso. Só que isso não vaza pra cá. Aliás, vestiário é um ambiente sagrado, né? Porque olha quantas décadas, séculos o futebol existe e quantas coisas de vestiário vazaram. Muito pouco, muito pouco. Agora, dizer que isso não é usado, que o Léo Jardim não tem esse tamanho todo, tem sim. A declaração dele foi muito Posso fazer uma infeliz. pergunta? Muito infeliz. Tanto foi infeliz que depois ele voltou. Põe ele pra falar aí, André. Em relação ao Cruzeiro, vou-vos dizer, porque vocês conhecem bem, o Cruzeiro tem um dos 3 melhores elencos do Brasileirão. Já o tinha o ano passado, não é? E este ano acabou por perder poucos jogadores, acabou por perder o Kaique e foi buscar 5 ou 6 jogadores para reforçar o plantel. Por isso, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os melhores elencos do campeonato. Em relação ao jogo propriamente dito, será um jogo em que esses dois jogadores têm uma importância muito grande no movimento da equipa, mas não pode deixar de fora o resto dos jogadores, não é? Porque, como eu já disse, o elenco, se é um dos 3 maiores elencos do futebol brasileiro, temos que pensar que o seu coletivo também é um coletivo forte. E é para aí que vamos preparar o jogo, tendo sempre a atenção aos jogadores determinantes, mas ter uma percepção que o jogo coletivo do adversário também é bom. Temos de fazer um jogo nosso também do nosso lado, em que as nossas individualidades, contar com as nossas individualidades, mas também fazer um jogo coletivo bom, porque hoje em dia o futebol não se ganha só com as individualidades, ganha-se com um jogo coletivo forte. Se arrependeu. Se arrependeu. E agora está tentando. Porque ele sabe que isso pode ser usado como fator motivador. Se arrependeu. Eu tenho uma pergunta para você, para o Caio e para o Thiago. Só para nós três? É, só para vocês três. E o advogado? Que falaram de bônus. Foguetório na porta de... Não teve foguetório, tá? Da torcida do Cruzeiro. Foguetório para vocês é válido também? É um quesito a mais? Foguetório? Foguetório, na concentração do time que vai jogar o jogo no dia anterior. Mas é para no dia atrapalhar o seguinte. sono, não? Não. Mas eu não válido. costumo Eu atrapalhar, fiz não, uma tá? pergunta. Atrapalha ou costuma não? atrapalhar, Futebol não. é mais simples. É sim ou não? Não, eu vou explicar por que não atrapalha. Não Pra quero mim, explicação. atrapalha. Eu quero uma resposta. ué, Sim mas- ou não? ué, a Não, resposta eu não é quero muito explicação. simples. Eu quero Mas é sim bem ou não. diferente. Não É atrapalha. é válido ou não é? Mas Não, é válido? válido é. Ah, então tá bom. Mas É não Eu acho válido que atrapalha, não. atrapalha. Pra mim, não. Ah, pra você não. Não. Mas a foto de um técnico careca... Nossa, eu você falei fala- de foto e aí? esdrúxula. E aí? Meu Deus do E aí? céu. Comparação E pra você- sua e pra você- esdrúxula. Não, e pra você... Esdrúxula. Você pode responder? Não, eu acho que não consegue, vale nada. Tá gaguejando, Eu acho que não consegue vale responder? nada. Agora, olha a comparação que o Valu meteu. Foguetório com o uso do vídeo numa pré-eleição para jogador. Vocês estão brincando comigo? Aí é duvidar da capacidade. Nossa, pelo amor de Deus. Eu tenho raiva do Jardim? Não. Mas o meu rancor eu quero pagar com bola na rede, 2-0. Esse jogo ele tá repleto, ele tem composições que dão um ar maior do que ele de fato é. É porque nós estamos diante do encontro do melhor elenco, talvez do continente, eu acho que talvez não, seguramente, contra um time que hoje é mais organizado que ele, né? Um trabalho que é mais fluido, tá mais aparente o trabalho do Arthur Jorge, mas é mais que um jogo, né, Caio? Hoje logo mais. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG. Boa tarde aos amigos. É mais do que um jogo, com certeza. O Cruzeiro volta depois de 7 anos para uma partida de oitavas de Copa Libertadores e justamente contra o Flamengo, né, que foi a última equipe eliminada pelo Cruzeiro na competição. Eu nem consigo pegar como parâmetro
o jogo do Campeonato Brasileiro que ocorreu no primeiro turno. Prefiro falar do ano passado, né, como até o Valor adiantou. E ali o Cruzeiro já tinha um elenco muito parecido com o de hoje, um time muito competitivo, tanto no Mineirão como também no Maracanã. Não perdeu para o Flamengo dentro daquele Campeonato Brasileiro. E olha que o Flamengo foi o campeão. A gente sabe que, mesmo aos trancos e barrancos, aí mais internamente do que qualquer outra coisa, é o Flamengo, né? É um time que tem força, que inclusive nos últimos anos está muito mais acostumado a mata-mata de Libertadores do que o Cruzeiro. Tem muita gente que estava no ano passado, ainda tem um componente do Leonardo Jardim e, sinceramente, se eu for ver jogador do Cruzeiro fazendo cumprimento ao Jardim, não vou entender bem, acho que o torcedor também não vai entender bem. A impressão hoje conta bastante. E essa questão do Jardim não é que tem que tomar os holofotes. O principal é o Cruzeiro jogar. Se o Cruzeiro não jogar bem contra o Flamengo, não vai adiantar de nada sustentar de alguma forma esse ambiente hostil ao Leonardo Jardim, que certamente vai existir, sem desrespeito, mas mostrando que há uma insatisfação muito clara com o que ele colocou e a melhor resposta tem que ser dada dentro de campo. Dentro da Libertadores, HG, foi um Cruzeiro que, na fase de grupos, já conseguiu se reconstruir, que mostrou força contra Barcelona, contra Boca Juniors, contra a Católica, que inclusive ontem caçou empate contra o Estudiantes na Argentina, né? Muita gente estava colocando essa Católica para nada e tá aí surpreendendo. Então, seu ídolo, Zampedri, fez gol. Exato, artilheiraço, né? 38 anos. Então, pelo que o Cruzeiro fez na própria Libertadores, dá pro Cruzeirense ter confiança desse time encarar de igual para igual, competir, ser firme nas antecipações, ser agrupado. E aí, falando mais sobre ideia de jogo, eu acho que a presença do Matheus Henrique ajuda o Flamengo a se sentir mais confortável, porque deve ser um Cruzeiro que deve ter mais a bola. Mas aí tem que ser aquele Matheus Henrique que foi contra a Chapecoense, que foi contra o Internacional. E aí as outras peças a gente sabe muito bem do potencial delas, né? Quem sabe hoje o Wesley aparecendo, mais algum outro reforço, o próprio João Costa, já no que titular, estreou não, bem. né? O Wesley sim. De titular? Pra mim, eu até perguntei se tiver ao Valu condições, se sim. poderia ser Arroio e Wesley, né, nas pontas. O Valu acredita, você falou que não por causa da questão física, né? Mas, cara, uma fumaça desde o início ali ia ser importante. Importante, ainda mais pra cima dos laterais, né? Porque o Flamengo não vai ter o Alexandre, vai ter o Ayrton Lucas que oscila. O Arroio por ali dá essa fumaça. E do outro lado a gente já viu o Wesley na estreia, né? Fora Mas que não o tem Arthur dado, Jorge... né, Caio? Hã? O Arroio não tem dado com tanta frequência. Ah, não, mas Tem me incomodado é bastante. um jogo Ele que é pode ser uma diferente. virada de chave Pode pra escrever. ele. Hã? Hoje é diferente. Eu até também pra ele. acho. Claro, a gente adora o Arroio. Até Só pra tô ele. achando que E tá foi mal diferente desse pra jogo. ele, não tá até bem. contra o Você não tá Corinthians, errado, né? O ele Kim não tá Arena, mata-mata de Copa do Brasil, não foi tá lá bem. e decidiu. Agora, no caso do Wesley, Não tá bom, o que o Arthur Jorge fala depois do último confronto contra o Mirassol? Que o mais importante pra ele agora é que esses reforços tenham capacidade de jogar mais de 45 minutos, ou seja, ele quer os caras em campo. O Wesley jogou quase 40, porque teve os acréscimos contra o Mirassol. Então, se tiver condições de mais de 45, pra mim é o Wesley. Eu acho que 60, 65 minutos ele já suportaria. Então, eu não tenho a menor ideia disso. Mas se ele suportar isso, eu entraria com ele titular. Não, se 60 aí ele Cara, entra. porque hoje é o cara que talvez esteja mais preparado dos 3 reforços que o Cruzeiro contratou para a PEC e Sinisterra. Por que eu acho que ele é o mais preparado? Porque, cara, ele já conhece o futebol brasileiro. Ele tem qualidade, ele entrou bem no jogo contra o Mirassol, ele fez um bom início de carreira pelo Corinthians, a ida dele para a Arábia Saudita e, consequentemente, também para a Europa, para a Real Sociedade, tudo isso é em função do que ele apresentou, especialmente aqui no Corinthians. Então, eu acho que esse cara tem capacidade hoje de conseguir ser um jogador diferente no setor ofensivo. De ser um cara que ajuda muito esse time do Cruzeiro e consegue fazer o que o Arthur Jorge quer que esses pontas façam. Cara, só o lance do gol marcado por ele contra o Mirassol já me deu uma empolgação absurda. Porque aí eu falei, velho, o Cruzeiro não tinha um ponta jogando assim. O Valu comentou isso na segunda-feira e eu concordo com ele. O torcedor cruzeirense viu qual foi a última vez que o torcedor cruzeirense viu um ponta fazendo um gol daquela forma. Ponta esquerda. Num ponta pelo lado esquerdo. Então, assim, seria muito importante hoje ter o Wesley. Porque é o jogo mais difícil que o Cruzeiro vai enfrentar, sem dúvida alguma, na temporada. É o jogo do ano pro Cruzeiro. Belo Horizonte vive um ambiente de decisão nesta quarta-feira. Às 21h30, o Cruzeiro entra em campo no Mineirão para enfrentar o Flamengo, no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores.
Diante da importância da partida, o zagueiro João Marcelo espera um confronto complicado, mas demonstra confiança na força da equipe celeste. O defensor reconhece o potencial do adversário carioca, mas também destaca a grandeza do Cruzeiro e a capacidade do elenco para encarar um compromisso desse nível. É um jogo de grande projeção e sabemos da dificuldade que nos espera. Conhecemos a qualidade da equipe deles, mas o Cruzeiro também é gigante. Sabemos da força do nosso grupo e da nossa torcida. Vamos trabalhar com muita concentração para desempenhar um grande futebol e, se Deus quiser, sair com a vitória, declarou em entrevista à Bet Nacional, patrocinador oficial do clube. No histórico recente de confrontos eliminatórios, o Cruzeiro leva vantagem sobre o Flamengo. Desde 2001, as equipes se enfrentaram 4 vezes em mata-matas com 3 classificações da Raposa. Nas finais da Copa do Brasil de 2003 e 2017 e nas oitavas de final da Libertadores de 2018. A única eliminação sofrida pelo Cruzeiro diante do Flamengo neste século aconteceu nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2013. Naquela edição, o time rubro-negro levou a melhor sobre os mineiros e posteriormente conquistou o título da competição. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!